Guerra das Descendências. Por que tantas guerras no mundo antigo? Por que o Criador mandava exterminar outros povos? Por que tanto sangue naquilo que conhecemos como o Velho Testamento? Para entendermos tudo isso e outras questões, precisamos voltar na linha cronológica, voltar no tempo. Essa é a primeira chave que destrava todo o restante. Entender o porquê de termos duas genealogias. Uma para Caim e uma para Sete. Sendo este, Sete, o terceiro filho da mulher, Eva, constando dos dois apenas Sete na genealogia direta de Adão, uma vez que Abel, o segundo filho da mulher, foi morto pelo próprio irmão Caim. Ou aqui temos um erro bíblico na genealogia, onde Caim não é apresentado como filho de Adão, o que é pouco provável, ou o Criador queria nos mostrar algo no capítulo 3 do livro de Gênesis, no que se refere a descendências, duas neste caso. Tudo isto vem sendo ocultado ou ignorado há séculos pelas pessoas, e diria que é algo fundamental para entendermos tudo ou todo o contexto histórico bíblico. As Sagradas Escrituras sofreram vários processos interpretativos ao longo dos séculos, do que podemos chamar de cânon bíblico. Livros importantes como Enoque, o livro de Jazar, Pronto Evangelho de Tiago e outros foram retirados. E com isso, a linha de compreensão se perdeu ao longo dos anos, sofrendo várias modificações à medida com que as Escrituras iam sendo traduzidas de idioma para idioma, ganhando diversas versões interpretativas. Para que possamos entender melhor tudo isso, precisamos voltar no significado das palavras do hebraico neste caso, resgatar a raiz daquilo que os hebreus ou israelitas tinham de entendimento acerca da história na época. Buscar novas interpretações acerca do que podemos chamar de início da Guerra das Descendências, neste caso em Gênesis, não nos torna errados, apenas elucidam para nós, conforme buscamos, o real motivo de vermos tanto mal e hipocrisia na raça humana, onde desde o início um pequeno percentual de pessoas reina sobre as demais com mentiras e injustiças. Porém, no livro de Daniel temos uma passagem muito relevante acerca do que iremos abordar em todo este material. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Estaríamos nós vivendo o tempo do fim? Estaríamos nós encontrando o referido conhecimento acerca de mistérios da palavra? Isso nós veremos no decorrer de tudo que será colocado aqui para vocês. Percebam no vídeo seguinte a importância de se fazer um estudo profundo no resgate do sentido das palavras. 5 Bíblias King James de anos e versões distintos com palavras que trazem um sentido diferente umas das outras. Em nosso caso, tudo que for colocado teremos como ferramenta de estudos o Strong, acessível a todos, e também alguns apócrifos que são utilizados até os dias de hoje. These are all Bibles. They're all different Bibles. This is a 1611 King James, this is a King James, this is an Amplified, this is a New Living Translation, and this is a New King James. And I also got 2 more King James right there. Ask me why I have so many Bibles? Well, because I love the Lord, that's why. Alright, so we're going to start with this Amplified right here. On Revelation 13 verse 16 says, on the New Living Translation, on, even the New King James, on. Now you go over to the King James, and it's in, and it's in, and in. Now the 1611, just for proof,
This is 1611, right here. Very old Bible. And that's why you guys are walking around thinking that's gonna be a freaking tattoo stamped on your forehead and arm. It's in your body, guys. It's not on the outer skin. It's gonna be something inside you. Think about that. O livro Targum de Jerusalém, no capítulo 4, explica em detalhes Gênesis 4, 1 e 2 e traz questões importantes que nos ajudam a compreender melhor o capítulo 3 de Gênesis em nossa Bíblia tradicional, que diz o seguinte: E Adão conheceu intimamente a Eva, sua esposa, e ela ficou grávida de Samael, o Malaque desejável, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Tem adquirido um homem do Malaque, anjo de Elohim. No livro Proto-Evangelho de Tiago, temos uma passagem que nos ajuda a entender melhor essa questão, que diz o seguinte: Ao chegar Maria ao 6º mês de gravidez, voltou José de suas construções e, ao entrar em casa, deu-se conta de que ela estava grávida. Então, feriu seu próprio rosto, jogou-se no chão, sobre uma manta, e chorou amargamente, dizendo: Como é que vou me apresentar agora diante do meu Senhor? E que oração direi eu agora por esta donzela? Pois que a recebi virgem do templo do Senhor e não a soube guardar. Será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como no instante em que ela estava glorificando a Deus, veio a serpente e, ao encontrar Eva sozinha, a enganou, e o mesmo me aconteceu. Agora, faremos um paralelo trazendo passagens importantes dentro das Escrituras. Estas ajudarão a elucidar as questões, mostrando quem realmente estava no Éden. Todo o material que vos será apresentado estão totalmente respaldados pela palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, é dito que Satanás seduziu Eva. O Strong da palavra seduzir é 18:18. Exapataó, seduzir totalmente ou enganar. O significado da palavra sedução é um conjunto de qualidades e características que despertam simpatia, desejo, amor, interesse, capacidade ou processo de persuadir ou perverter. A palavra sedução tem cunho sexual. Em alguns contextos se torna praticamente irresistível, e na fraqueza é possível ceder ao enganador. Imagine, por exemplo, dizer para alguém: eu quero te seduzir. Isso seria extremamente desconfortável e a reação imediata seria de rejeição por parte desta pessoa. Após essa breve, porém extremamente importante introdução, daremos continuidade em nossa caminhada. Você pode, e é completamente compreensível, ter dificuldades para compreender o que será colocado aqui. Por isso, recomendo que assista várias vezes para não deixar escapar nenhum detalhe. Tenha em mãos a Bíblia e, se possível, acesse o dicionário Strong para fazer mais estudos acerca dos assuntos aqui abordados. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que essa passagem diz que a serpente teria uma descendência? Qual seria o sentido de pôr inimizade entre um animal, uma cobra, uma serpente, e um descendente humano?
como dizem os estudiosos, os teólogos, os pregadores. Para que houvesse a inimizade, seria necessária a existência de um elo, uma certa afinidade entre ambas as partes. E a palavra descendente no Strong tem o número 2233. Zera significa uma semeadura, semente, prole, posteridade, filho, frutífero, por fim, descendência. Importante entender que nesta passagem de Gênesis 3,15, Elohim deixa claro que existiriam duas descendências, uma amaldiçoada, a da serpente, e outra abençoada, a de Adão. Caim e Abel, mal e bem, filhos da serpente, Satanás, e os filhos de Adão, Elohim. Outra questão que é ignorada pelos pregadores e evangelistas é o que se passa em Gênesis capítulo 3, versículo do 5 ao 7, que diz o seguinte: Ora, Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Elohim, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu-o a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e conheceram que estavam nus. O conhecer desta passagem tem o mesmo sentido de Gênesis 4, versículo 1 e 2. E Adão conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Obtive um homem do Senhor. E ela novamente deu à luz ao seu irmão Abel. Devemos nos atentar às palavras-chave para o entendimento correto do que realmente aconteceu nesta passagem. São estas: conhecer, souberam e conheceu. Adão e Eva conheceram que estavam nus, ainda dentro do Éden. Este detalhe é muito importante notarmos. Outra observação é que quem apresenta o conhecimento para Adão é Eva, mas a serpente, diabo ou Satanás, como é dito em Apocalipse 12, ainda estava no Éden, pois quando Elohim aparece na virada do dia no Éden, é dada a sentença à serpente, ao diabo ou Satanás, juntamente com Adão e Eva. Agora, como ponto fundamental de entendimento sobre a guerra das descendências, peço bastante atenção para o que será colocado. De fato, muitas pessoas não sabem que o paleohebraico, língua falada pelos antigos hebreus, também é pictográfica, ou seja, além de ser uma escrita para leitura, ela também exprime ideias por meio de cenas figuradas ou simbólicas. Colocarei uma pequena parte do estudo do irmão Felipe Cunha, além de pregador, também é professor de hebraico, e nos explica neste vídeo um detalhe importante sobre o engano do Éden. Créditos ao irmão Felipe Cunha, que faz um excelente trabalho. Vocês observaram que as duas palavras falam de engano e iludir. Traição, fraude, engano, desonestidade. Os textos vão colocar engano. Olha como está escrito aqui. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e profetizam do engano? Tá? Gênesis 3, verso 13. Perguntou Yod-Hei Vav-Hei Elohim a mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me. Então veja que aqui é engano e aqui é engano. Só que aqui palavras diferentes. O que nós temos que entender no hebraico é o seguinte: todas as letras, elas são importantíssimas, tá? A palavra nasha, ela começa com num. Num está continuando algo.
tá? A palavra tormar, ela começa com a marca. Então, a nasha é o nun, que é uma sementezinha. Vamos botar aqui uma sementezinha, tá? Nun é isso. O shin significa consumir, tá? É uma boca com os dentes comendo, vamos dizer assim, mastigando. Consumir. Shin. E o alif, força. Então aqui a semente, tá? Consumir, força. Ok? Esse engano aqui é um engano que foi sugerido para a mulher. E ela deu continuação. Aqui no caso de Nahash, Nahash é cobra. A expressão Nasha começa com uma semente. Por isso que é interessante. Uma semente consumiu e força. Então você pode, pictograficamente falando, o que a serpente fez ali no Éden foi colocar a sua semente com força. Consumir quer dizer que foi feito, trabalhado, exercido, chegou à conclusão. Então é bem interessante que as palavras hebraicas elas mostram isso. Então aqui é semente. O diabo coloca uma semente na mulher. E aqui o shin está comprovando que consumiu-se. E o alif diz que foi na força. Tá ok? Força simbolizado pela cabeça de um boi, que é o touro. Na época é o boi que tinha muita força. Enfim. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 3, verso 1. Vamos ler. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahweh Elohim tinha feito. E esse disse à mulher: é assim que Elohim disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Olha só como que foi o engano. Primeiro, olha o que o diabo diz. Deus disse, olha, a serpente disse à mulher algo que Deus... Olha só. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto, inteligente. Tá? E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele. Olha isso aqui. A serpente perguntou o que ela ouviu de Deus. O que você ouviu de Deus? Não comereis de árvore do jardim? Quando a serpente disse: olha, Deus disse que a gente pode comer de todas de todas, exceto nós não podemos tocar, nem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Mas da árvore do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis. Quando o diabo ouviu ela falar essa parte aqui, toda a outra parte tá certa, não comereis dele. Essa parte aqui, Deus não disse que não podia tocar. Tá ok? Você não vê Deus falando, não toque. Tá ok? Vamos abrir aqui em Gênesis. Eu tô com a Bíblia aberta. Vou ler. Porque é muito importante a gente falar como que engano surge. O engano surge a partir da falta de conhecimento do homem. Pode gerar isso. Olha só. Verso 16 do capítulo 2. O Senhor Yahweh Elohim deu esta ordem para Adão: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes certamente morrerá. Então Deus não disse que não podia tocar. Essa parte Eva falou por engano, ou por falta de conhecimento,
como saberemos por que ela disse isso? Só que Satanás sabia que Deus não disse isso, essa parte de não tocar. E olha só o que a serpente diz. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Ó. Porque tudo isto foi ocultado de nós. Porque é tão difícil reabrir um estudo mais profundo acerca destes assuntos. O Criador realmente condenaria toda a humanidade à morte apenas por desobediência em comer um fruto? Algo mais sério ocorreu no Éden? Para entender mais questões ligadas à Guerra das Descendências, não percam os próximos vídeos.